Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma unidade do livrinho de história, é a unidade 2, formação de comunidades, que fica na página 20. Então vamos entender aqui o que seria uma comunidade. Você já se imaginou se você vivesse sozinho, né? Sem ninguém? Ia ser muito difícil, né? Então, toda vez que nós nos reunimos com um grupo de pessoas e temos ali um objetivo comum, né? A gente tem a mesma vontade de fazer determinada coisa, a gente está num grupo que forma a comunidade. O primeiro grupo, né, que fazemos parte, primeira comunidade nossa, é a nossa comunidade familiar, é a nossa família. Depois nós temos a comunidade escolar. Então, quando vocês estão na escola, brincando, convivendo, estudando com aquele grupo de pessoas, ali está a comunidade escolar. Se vocês estiverem num clube, né, no final de semana, vocês vão se reunir para o lazer ou para a prática de esporte, ali então também tem uma outra comunidade. Uma torcida de futebol também é uma comunidade quando eles estão todos juntos torcendo pelo aquele time, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ter atividade e a gente vai ver como é que essas primeiras comunidades, como é que elas se formaram, né? O ser humano, no começo, né, quando eles viviam lá na pré-história, eles não tinham casas, né? Como é que eles viviam? Eles viviam nas cavernas. Eles saíam à procura de alimento, da caça, né? De alguma coisa para comer, algum frutinho que eles achassem. Quando eles achavam uma região que tivesse uma caverna e também tivesse a comida, né? Para eles ali, a comida no sentido da pesca, da caça, ou até das frutas, né? Que eles tivessem ali ao redor daquela caverna, ali eles permaneciam até que o alimento fosse mais difícil de ficar encontrando. Então, estava difícil, as frutinhas já não tinham mais, né? A caça estava mais difícil, já não era difícil encontrar algum animal que eles caçassem para comer. O que eles faziam? Eles mudavam de lugar e eles andavam o tempo inteiro, eram povos nômades. Quando aquela região onde eles moravam ficava difícil de conseguir o descanso, que eram as cavernas, e alimento, né, para eles iam para outro lugar. E aí eles perceberam nessas andanças, eles perceberam que se eles achassem outras pessoas, né, e se eles se unissem, eles podiam juntos ter uma chance maior de conseguir aquilo para o benefício deles, né? Mais pessoas iam à caça, mais pessoas iam procurar o que comer nas frutinhas, né? Os vegetais, as árvores, né? Porque eles não sabiam plantar nem nada. Eles comiam o que a natureza oferecia para eles. Então, foi assim que surgiu, né? As primeiras comunidades, com esse desejo da união para o benefício de todo aquele pessoal que estava ali, ok? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso através das pinturas rupestres. O que são essas pinturas rupestres? São os desenhos feitos nas cavernas do homem da pré-história. Nas cavernas, ele fazia o desenho de como eles caçavam, do que eles faziam, de como eles dançavam. Então, toda a vida deles, do dia a dia, eles tinham necessidade de desenhar para expressar, porque eles não sabiam escrever. Então, a forma de comunicação deles é através do desenho. E através desses estudos é que se soube tudo isso que a gente sabe hoje em dia da pré-história, através de muitas pinturas rupestres. No Brasil nós temos, né? Em alguns lugares, como no Piauí e em Pernambuco, existem cavernas com esses desenhos dos homens da pré-história, ok? Aí nós temos a formação dos povoados. Como é que surgiram os povoados? É que os seres humanos mais antigos, eu disse para vocês que eles eram nômades, eles andavam de lugar para lugar. Quando ficava difícil achar o alimento ali, eles tinham que se mudar. E aí, quando eles
aprenderam, né, a fazer agricultura, né, que era cultivar o alimento, plantar e colher, eles começaram então a construir as moradias, porque agora eles já sabiam que eles não precisavam ir em busca, eles podiam plantar e obter o alimento ali. Aí eles começaram a construir as casas perto de rios, por quê? Porque ficava muito mais fácil eles pegarem água, porque não existia torneira nessa época, né? Não existia cano que levasse a água até a casa deles, não existia nada disso. Eles tinham que ir no rio pegar a água do que eles necessitassem, tanto para higiene, como para fazer o alimento, como para colocar na plantação, ou mesmo para dar para os animais, porque eles começaram a construir as casas, eles já sabiam plantar, e aí eles começaram a criar animais, porque o animal dava para ele a carne, o leite, o couro, que era da onde eles tiravam muitas vezes as vestimentas dele, né, o couro dos animais. E foi assim que foram aparecer. Então o homem era nômade, ele começa com a formação dos povoados a se tornar sedentário. Nômade é aquele que muda de lugar para lugar. E sedentário é aquele que fica no lugar ali, ok? E assim, quando ele se torna sedentário, ele começa a construir coisas, né, para a moradia deles. Então, ele começa a criar utensílios, né, com barro, né, principalmente de barro. Então, eles colocam vasos, utensílios, potes, para eles colocarem o alimento que eles cultivam ali, que eles colhem, e até ferramentas para ajudar na caça dos animais. E aí, como é que eles faziam? Vem as trocas dos produtos. Por quê? Porque os primeiros seres humanos, eles não tinham a moeda, ou seja, eles não tinham dinheiro. Ainda não existia o dinheiro. E eles precisavam, às vezes, de um produto que no povoado deles não tinha, mas no outro povoado vizinho, eles sabiam que podia conseguir, porque lá eles tinham aquele tipo de produto que eles precisavam. O que eles faziam? Eles iam até lá com aquilo que eles tinham de sobra, que sobrava no povoado deles, para trocar com outro povoado. Então, eles trocavam o que eles queriam, né, com aquilo que eles tinham. Então, eles tinham, vamos supor, batata, e o outro povoado, ele tinha milho, eles trocavam a batata que ele tinha com o milho do outro povoado, né? Então, era esta troca de mercadoria, se chamava, né, escambo, ok? É a troca de mercadoria sem o uso do dinheiro. Aqui também tem outra atividade, vocês farão, né? E aqui nós vamos ver os primeiros povoados no Brasil, né? Como é que surgiram os primeiros povoados aqui? Assim como aconteceu no resto do mundo, aqui também existiam povos que eram nômades, eles ficavam em busca dos alimentos, né? Eles ficavam andando em busca do alimento deles, mas também existiam os povos que eram sedentários, né? Que já conseguiam trabalhar praticando a agricultura, né? Criando animais. Então, eles começavam a construir, e aqui, né, nessas aldeias indígenas, eles construíam usando o material que a natureza lhe proporcionava. Geralmente eram as folhas de palmeiras e troncos de árvores. E eles retiravam da natureza para poder construir essas moradias. Nas tribos, por exemplo, os tupis, esse tipo de moradia se chamava ocas. Tá? E como eles se organizavam, né, nessas aldeias? Geralmente nas aldeias o trabalho era dividido entre homens e mulheres. As mulheres, elas cuidavam, elas tinham que preparar a terra, cultivar, colher e preparar o alimento em casa. Então elas tinham que plantar e que colher e fazer o alimento delas em casa. Enquanto o homem, a responsabilidade do homem era a caça e a pesca. E se precisasse guerrear com outros povos,
eram os homens também que iam. Então, a eles era esse o trabalho dele. As crianças que eram menores que 12 anos, meninas, elas tinham que cuidar dos irmãozinhos menores e elas aprendiam também a preparar o alimento. E os meninos, eles cuidavam da roça, até 12 anos eles iam com a mãe, o que era a roça? Onde eles faziam agricultura, né? Que era um trabalho exclusivamente da mulher. Mas quando o menino era menor que 12 anos, não era considerado adulto, ele podia fazer esse trabalho que era ajudar a mãe na roça. E também aprendiam a caçar com os pais, né? Com os homens mais velhos. E assim, vocês vão ter essas atividades aqui, né? A tia Cris, depois disso daqui, vai mandar certinho o que vocês vão fazer. Vão as folhinhas que vocês vão colar na primeira parte do caderno, que é história, e elas são numeradas. Vocês recortam, colam bonitinho, tá bom? Um bom trabalho para vocês e até a próxima aula.